Então, pessoal, a gente vai continuar com a resolução de equações do segundo grau incompletas. O caso agora é o b igual a zero. Segue o jogo. Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada aí, dependendo do horário que você está vendo essa aula. Vamos continuar aqui com as resoluções de equações de segundo grau. Agora, a gente continua com a equação incompleta, só que o caso agora mudou. É quando a gente tem esse b aqui igual a zero, beleza? A minha equação, ela vai ficar nessa forma. Ax ao quadrado mais c igual a zero. E eu posso fazer uma resolução direta. O meu objetivo não é isolar o x, então, primeiramente, eu posso subtrair c dos dois lados da minha equação e depois dividir essa equação por a, beleza? Eu vou resultar aqui em x ao quadrado igual a menos c sobre a. Aí eu vou encontrar aqui, x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Vamos olhar um exemplo aqui. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. 3x ao quadrado, eu vou isolar o x, né? Então primeiro eu vou somar 27 dos dois membros, né? E vai me resultar em 3x ao quadrado é igual a 27. Depois eu vou dividir isso por 3. X ao quadrado é igual a 27 sobre 3. Continuando aqui em cima, x ao quadrado vai ser igual a 9. Agora, presta atenção. Para eu eliminar esse expoente aqui, eu preciso de uma raiz. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Só que tem uma particularidade do conjunto dos números reais. Se eu elevo 1 ao quadrado, por exemplo, o resultado é igual a 1. Se eu elevar menos 1 ao quadrado, o resultado também vai ser igual a 1. Então, sempre que eu extrair uma raiz, eu vou pegar uma parte positiva e uma parte negativa dessa raiz. Então, na continuidade da minha equação aqui, ó, x, vou representar dessa forma, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, então x é igual ou a mais 3 ou menos 3, certo? Tanto mais 3 quanto menos 3 resolvem a minha equação, beleza? E lembre-se sempre de colocar o conjunto de solução. Nesse caso, o conjunto de solução é menos 3 e 3. Beleza? Uma observação aqui, que algumas equações elas não possuem raiz real. Quando que isso vai acontecer? Quando essa divisão aqui, menos c sobre a, resultar no número negativo. Por quê? Olha o exemplo que eu dei. Mais 1 elevado ao quadrado, o resultado é igual a 1 positivo. Menos 1 elevado ao quadrado, o resultado é 1, que também é positivo. Não existe, no conjunto dos números reais, eu elevar um número ao quadrado e obter como resposta um número negativo. Então, algumas equações não vão ter solução. Por exemplo, um caso clássico aqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Se eu subtrair um dos dois membros, isso aqui vai implicar que o x ao quadrado é igual a menos 1. Não existe no conjunto dos números reais um número que, elevado ao quadrado, resulte num número negativo. Então, esse é um exemplo básico de equação que não tem solução real, beleza? No futuro a gente vai ver como é que aonde que a gente pode encontrar uma solução para essa equação. Um outro modo que eu posso usar para resolver a equação é através de fatoração. Se eu conseguir escrever o primeiro membro da equação, se eu perceber que ele é uma diferença de quadrados. E eu vou usar o primeiro exercício aqui para mostrar como a gente pode usar essa fatoração da diferença de quadrados para resolver uma equação de segundo grau. O exercício pede para a gente dar o conjunto de solução das equações e o meu primeiro item diz que x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Repare que eu posso escrever esse primeiro membro da minha equação da seguinte forma. X ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso é igual a zero. Ficou evidente aqui para mim que eu tenho uma diferença de quadrados e a gente viu que a fatoração dessa expressão resulta no produto da soma pela diferença desses dois termos, certo? Agora, para resolver essa equação, a gente vai usar o raciocínio que a gente estava usando na aula passada. Eu tenho um produto e o resultado é igual a zero, beleza? Para isso aqui ser verdade, ou o meu primeiro fator é igual a zero, ou o meu segundo fator é igual a zero, certo? Nesse primeiro caso, a gente vai obter x igual a menos 5 como resposta. E nesse segundo caso, a gente vai obter x igual a
5 como resposta, certo? O meu conjunto solução, ele é igual a menos 5 e 5, certo? E eu vou pedir para você observar o seguinte, eu poderia usar essa resolução direta aqui que eu fiz, e eu acho, inclusive, que seria mais prático. Eu só mostrei dessa forma para a gente ver essa maneira alternativa. Vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Se dessa equação x² menos 25 igual a 0, eu fizesse x² igual a 25, né? Somando 25 ali nos dois lados. X sendo igual mais ou menos a raiz de 25, né? Lembra que a gente falou que tanto o negativo quanto o positivo elevados ao quadrado resultam nesse valor positivo. E eu obteria que x é igual a mais ou menos 5. Da mesma forma que obtendo as mesmas duas raízes, né? Solução, menos 5 e 5. Então, fica a critério aqui, você pode usar essa diferença de quadrados para resolver a equação, ou você pode usar a solução direta, que na minha opinião é um método muito mais prático. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. x² mais 16 igual a 0. x², eu vou subtrair o 16 dos dois lados e eu obtenho que x² é igual a menos 16. Se eu continuar com o procedimento da minha resolução direta, eu vou obter aqui que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 16. No conjunto dos números reais, eu não consigo extrair raiz quadrada de um número negativo. Então, esse é um caso aqui em que eu vou dizer que x não pertence aos reais, certo? Aí muita gente fala que é uma equação que não tem solução. Não é bem assim. A solução ela só não é um número real. Então, para representar o conjunto de solução dessa equação, eu vou dizer que o meu conjunto é vazio e representado dessa forma, né? Solução é igual a um conjunto vazio ou conjunto vazio. Essas duas maneiras aqui representam o conjunto vazio, já que a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais, né? Então, dentro do conjunto dos números reais, essa equação não tem solução, beleza? Vamos passar aqui para o próximo exemplo. 5x² menos 15 igual a 0. 5x, agora eu vou somar o 15 dos dois lados, né? 5x é igual a 15. Eu vou dividir agora a minha equação por 5, né? x² é igual, já vou colocar o resultado direto aqui, ó. 15 dividido por 5 é igual a 3. Continuando aqui, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 3. Raiz de 3 não é um número exato, né? Eu não vou me preocupar, então, em continuar desenvolvendo essa equação. A minha solução vai ficar dessa forma aqui. Conjunto solução é igual a menos raiz de 3 e mais raiz de 3. O próximo item, ele vai ficar como exercício aí para você dar uma praticada. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo. Valeu!